Função somática, neurônios motores. E aqui a gente vai falar de algumas pesquisas que juntam todas essas informações que a gente trouxe. Isso aqui é bem bacana, pessoal. Esse estudo, ele é um estudo de 2003 e ele mostra o seguinte, que eu tenho níveis de adaptação em relação à solicitação de unidades motoras com o passar do tempo. Esse estudo mostra o que eu estava falando para vocês em relação à adaptação ao exercício. Quando eu não conheço o exercício, um estímulo me faz ter essa resposta. Quando eu estou começando a me adaptar para o exercício, ó, a resposta vai caindo, até que se estabiliza. Isso aqui é a quantidade de unidades motoras recrutadas, ó. Para fazer o mesmo movimento que eu solicitava várias unidades motoras, depois de algumas semanas, eu solicito poucas. É aquele processo de aprendizado que vocês viram o Joyce Griff tendo. Aqui ele está usando muita fibra, por isso que ele não controla o movimento, e depois ele está fazendo um movimento fácil e provavelmente solicitando bem menos fibra e até pegando um pouco mais de carga do que anteriormente. Deixa eu ver se esse aqui é... Ah, tá. Como é esse sincronismo entre o sistema neural e o músculo efetor do movimento? Ele é impressionante. Esse trabalho, ele fala pessoas que fazem o supino reto, que era aquele exercício que foi mostrado. E mostra o seguinte, dependendo do foco que você tem, a atividade elétrica no músculo, que é responsável pelo movimento, se diferencia. Por exemplo, esse movimento do supino reto é uma mistura de adução horizontal, que o peitoral faz, e extensão do cotovelo, que o tríceps faz. Algumas pessoas foram orientadas a se concentrar no peitoral, outras não. O que foi que aconteceu? Quem tinha o foco no peitoral, que estava pensando no peitoral enquanto fazia o movimento, tinha maior atividade elétrica nesse músculo. Do mesmo jeito, quando eu utilizava, isso aqui é só em relação a peitoral e tríceps, ó. Estou com foco no peitoral, nível elétrico do peitoral maior do que o nível do tríceps. Ó. O tríceps tem um triângulozinho e o peitoral tem um quadradinho. Outro grupo foi orientado para focar no tríceps. Pensa no movimento do tríceps, pensa na extensão do cotovelo. A resposta elétrica do tríceps era aumentada. Reparem que eu não estou falando de adaptação estrutural. Eu não estou dizendo que um músculo vira agonista em relação ao outro. Eu não estou dizendo que um músculo vai hipertrofiar mais do que o outro. O que eu estou mostrando é que a simples concentração no músculo-alvo do movimento que envolve mais de um músculo faz com que aquele músculo seja mais ativado. Eu tenho experiências práticas com isso, por isso que eu gosto de mostrar esse trabalho, porque um dos músculos mais difíceis do iniciante sentir na academia é o dorsal, por exemplo. Ele diz que está com o bíceps fadigado, mas não sente o dorsal. Uma tática que fisioterapeutas ensinam há muito tempo é tatear o dorsal, fazer a pessoa sentir o encurtamento do músculo. Você pega na origem e numa inserção do músculo, você acompanha o movimento e a pessoa começa a se concentrar no músculo-alvo. Consequentemente, ele diz, agora eu estou sentindo, e você ganha o rótulo de melhor professor. Ninguém tinha feito eu sentir o dorsal durante o treinamento. Certo. Opa, foi mal. Mas isso influencia. Eu disse para vocês que o trabalho anterior não estava falando nada de adaptação estrutural. Não estava falando nada de hipertrofia. Será que isso influencia na hipertrofia? Esse trabalho aqui, ele fez esse foco interno e externo em relação a alguns músculos. O que é foco externo e o que é foco interno? Foco externo se concentra no movimento. Qual é o movimento do leg? Empurrar. Qual é o movimento do supino?
Empurrar. Qual é o movimento do puxador? O nome já diz, puxar. Esse é o foco externo, foco na tarefa. O que é o foco interno? Se concentra nos músculos que estão ativos. Por exemplo, cadeira extensora se concentra nos músculos que estão ativos. O trabalho, ele trouxe vários resultados. Em alguns músculos, não fez diferença no perímetro do músculo se concentrar no foco interno ou no foco externo. Mas em relação ao vasto lateral, eu tive diferença significativa, que aqui está representado pelo tamanho do efeito, é o effect size, quando a pessoa se concentrava no músculo e não na tarefa. Ela teve uma diferença no volume daquele músculo quando se concentrava no movimento. Esse é um dos poucos artigos que mostra esse resultado, então é muito cedo para dizer que eu tenho alguma adaptação estrutural, simplesmente a estar concentrado no movimento que eu estou fazendo. Esse trabalho mostra que a seleção da fibra, ele depende de vários fatores, que eu tenho um nível de ativação em um momento, eu tenho um nível de ativação em outro momento, isso depende do tipo de motoneurônio que eu estou estudando, ele depende do tipo de motoneurônio que está sendo ativado, né? Se é o de grande calibre, de pequeno calibre. Eu tenho um período de adaptação que leva você de um estado inicial para um estado final. Esse trabalho faz uma síntese desse controle do movimento que eu falei até agora. São adaptações neurais ao treinamento de resistência. Aqui a gente fala sobre o que o Aclerton estava falando anteriormente. Vocês se lembram quando eu estava falando do hipocampo e das adaptações? E eu comentei sobre o estresse, e o Aclerton falou que esse estresse podia ser na forma de somação. O que é somação? Eu tenho habitualmente, eu classifico em dois tipos de somação. Eu tenho uma somação que é chamada somação temporal, e eu tenho uma somação que é chamada somação espacial. O que é somação temporal? Eu tenho o mesmo neurônio. Aqui eu tenho uma união entre dois neurônios, ó. Eu tenho esse neurônio unido a esse, fazendo sinapse com esse. Eu tenho esse neurônio fazendo sinapse com esse. Somação temporal. Eu tenho seguidos estímulos com um pequeno tempo, por isso o nome temporal, entre um e outro, chegando a esse neurônio. Esse tipo de somação temporal, seguidos estímulos, vindo em sequência, pode fazer aquela minha adaptação dos canais de AMPA, por exemplo. E eu tenho uma somação espacial. O que é somação espacial? Fora esse neurônio, eu estou recebendo influência desse e de outros. Eu estou recebendo somação em vários espaços diferentes. O espaço do soma. Essas somações se somam e eu posso ter uma adaptação nesse neurônio que está recebendo. Habitualmente a diferença é essa: somação temporal, estímulos seguidos do mesmo neurônio. Somação espacial, eu começo a ter vários neurônios fazendo efeito naquele neurônio. Voltei a falar de neurônio, mas porque esse fenômeno acontece no músculo também. O músculo sofre somação temporal e sofre somação espacial. O que é somação temporal no músculo? A mesma fibra que eu tenho está sendo estimulada constantemente pelos neurônios que inervam ela. Exemplo, estou fazendo um agachado cadeirinha, em breve o estímulo fica muito grande nas mesmas fibras, porque meu cérebro começa a mandar o estímulo com frequência. À medida que isso começa a ficar desconfortável, eu começo a solicitar outros neurônios maiores, porque o estímulo está mais alto, e ele solicita as fibras vizinhas. Essa solicitação das fibras vizinhas no músculo esquelético é a somação espacial. Trazendo um contexto que talvez seja mais fácil de vocês visualizarem.
Eu sempre corro 15 quilômetros, nunca senti nada. De repente eu corri em tal canto e senti um incômodo. Tinha ladeira lá? Tinha subida lá? Se tem um estímulo diferente, você pode ter uma somação espacial. Você recruta fibras diferentes para fazer aquele movimento. E essas fibras, como habitualmente não eram solicitadas, elas entram naqueles processos de produção a partir de vias glicolíticas, por exemplo, resultando num processo de aumento de acidez, por exemplo, né? Esses são os processos de somação. Isso aqui é só para ilustrar, ó. Eu tenho 3 formas de aumentar a força na minha fibra muscular. Eu posso aumentar aumentando o estímulo, ó, a mesma fibra, inervada pelo mesmo neurônio, as mesmas fibras, né, mesmo neurônio. O estímulo vai se somando constantemente. Esse é um exemplo de somação temporal. O estímulo vai se somando. Opa, desculpa. O estímulo vai se somando consequentemente, até que eu tenho o que a gente chama de tétano. Tétano completo, ou tetania, é o estímulo máximo que um neurônio pré-sináptico pode mandar para um neurônio pós-sináptico. Em vários momentos na minha fala hoje, eu falei de estímulo tetânico. Se vocês se lembrarem, quando eu falei de memória, eu mostrei que um estímulo tetânico podia levar àquela migração dos canais. Não foi? Tetania é isso. É um estímulo frequente, com um limiar tão alto, que essa onda aqui, ó, se somam. Fica reto, ó. Tétano completo. É o estímulo máximo que essas fibras recebem, com a menor frequência de tempo possível. A outra forma de aumentar a nossa força, tá aqui a tetania. Frequência dos estímulos, ó. Os estímulos vão ficando tão curtos entre um e outro que se somam. A outra forma de aumentar a força é a recrutação seletiva, que é a somação espacial. Eu tenho um estímulo pequeno, só ativa esse neurôniozinho vermelho, ó, que excita essas fibras. Esse estímulo vai aumentando, continua ativando esse neurônio vermelho e começa a ativar esse neurôniozinho de motunidade 2. Aí eu seleciono as fibras vizinhas. Um estímulo bem maior. Aqui eu estou fazendo hipoteticamente a fibra oxidativa e os 2 tipos de fibras glicolíticas, e estimula esse terceiro tipo e solicita todas as fibras. O X da questão é que mesmo que esse estímulo continue, eu não consigo manter por muito tempo, porque como eu mostrei para vocês, esse tipo e esse tipo vão fadigar rapidamente. Esse tipo aqui continua ativo, mas não consegue segurar o movimento. Isso aqui é a somação espacial, mostrado nessa imagem também. Somação espacial, estou recrutando o máximo de fibras possíveis. No exercício máximo, provavelmente ocorre os 2 tipos de somação. A somação espacial, com as mesmas fibras recebendo o maior estímulo possível, e a somação temporal, com o máximo de fibras sendo solicitadas ao mesmo tempo. Outra forma de aumentar a força é você aumentando a sua quantidade de miofibrilas. Quanto mais miofibrila você tem, mais capacidade mecânica você tem, porque você tem mais unidades contráteis. O fisiculturista tem alguns artigos que mostram que proporcionalmente, se você pega força relativa dividido por força absoluta, ele é mais fraco do que uma pessoa normal. Mas quando você pega força absoluta, o tanto de força que ele pode gerar em relação ao que ele era antes, é lógico que ele consegue mobilizar mais cargas. Isso é aumento de força, resultante
do aumento da área de secção transversa. Lembram que eu mostrei para vocês logo no começo da aula, que era a área de secção transversa, que aumenta a quantidade de miofibrilas por área. A hipertrofia gera esse aumento da área de secção transversa também, não só o formato da fibra, mas a hipertrofia também. E essa força, ela tende a diminuir conforme a progressão do treinamento. Isso aqui são percentuais não de força, mas de ganho de força. Isso mostra que quem é iniciante pode ganhar muita força, quem é destreinado, né? Enquanto quem é avançado, ou quem é da elite, né? Isso aqui é uma definição do American College. Ele diferencia quem é avançado de quem é elite pelo fato de ter competido. Ele considera avançado quem tem mais de 1 ano de treinamento. Eu, particularmente, não concordo com a definição do American College, porque eu conheço gente que tem 1 ano de treinamento que é mesmo que ser um iniciante. Mas, enfim, só para, vamos dizer que seja um treinamento frequente com um objetivo, né? Diferente do que a gente observa por aí. Mas isso aqui justifica algo que a gente entende na academia, quando vai prescrever atividade física para as pessoas, que é quanto mais treinado, menos treinável. Quanto mais tempo a pessoa tem, quanto maior o histórico de atividade física, mais difícil você ter uma resposta tecidual, uma resposta de aprendizado, uma resposta de aumento de força naquela pessoa. Ok? E reflexos. Muitas das respostas que eu falei agora já eram respostas reflexas. Eu só vou mostrar para vocês os reflexos relacionados ao tecido muscular. Eu fiquei muito feliz que eu não observei um reflexo hoje, que é muito habitual depois do almoço. Depois eu falo para vocês. O corpo tem diversas formas de controle, né? Como eu já mostrei para vocês, eu tenho barroceptores, termoceptores, eu tenho uma regulação pulmonar, que é por reflexo, reflexo químico, quantidade de CO2 e O2, tenho reflexos circulatórios. Esses reflexos circulatórios são reflexos mecânicos, de um ajuste de um circuito fechado a um aumento da velocidade, fluxo e pressão. Eu tenho respostas digestivas, que são reflexas. Uma resposta digestiva reflexa, que eu acho bem interessante, é um reflexo que a pessoa tem assim que acorda. Quando o reto ele fica estendido, né? Você estava deitado, curvado, você levanta, o seu reto estende e dá aquele reflexo de fazer o número 2 no banheiro. Isso é um reflexo digestivo, certo? Tem os reflexos renais. O hipotálamo, como eu estava falando, ele recebe várias informações, ele engloba, né, o sistema nervoso e sistema endócrino. Ele faz uma regulação e integração de vários sinais do corpo. O hipotálamo, ele, por exemplo, regula a temperatura, o equilíbrio da quantidade de energia no corpo, né? O equilíbrio da quantidade de glicose, o fluido corporal, se ele está muito grande, muito pequeno, se tem alterações no volume, que não chegam a acontecer realmente, regulações do volume e osmolaridade. Geralmente o hipotálamo já dá uma resposta a isso. Regulação da pressão arterial, mudanças de comportamento, fome, sede, saciedade. Eu tenho como fonte de informação sensorial para fazer um movimento esteroceptivas, né, que são informações sensoriais que vêm de partes externas, temperatura, resistência do ar, o solo, se for um esporte onde eu corro,
interocepções, que são informações que vêm de fontes internas do corpo. Estou praticando uma atividade, eu tenho aquela resposta estero, que é do solo, mas eu tenho respostas intero também, que é o aumento da frequência cardíaca, por exemplo. Eu tenho informações proprioceptivas e tenho propriocepção, como eu já disse para vocês, é de saber a parte do seu corpo que está realizando determinada tarefa. E eu tenho informações sinestésicas. Quando a gente for mostrar os tipos de fadiga, eu vou mostrar uma das teorias da fadiga, que é a teoria do governador central, que engloba respostas antecipatórias do cérebro a estímulos externos que ele conhece. Se eu sou acostumado a correr na areia, eu tenho um certo tipo de resposta. Se eu sou acostumado a correr no piso, eu tenho outro tipo de resposta. E tem uma integração antecipatória disso também. São respostas sinestésicas. Essas respostas de alteração de movimento ou não, são mediadas por receptores corporais, entre eles o aparelho vestibular, que eu já falei para vocês que influencia inclusive no cerebelo, os fusos musculares, que eu vou mostrar para vocês, os órgãos tendíneos de Golgi e alguns receptores cutâneos. Eu falei para vocês de um, que é o receptor corpúsculo de Pacini, que aumenta a ventilação quando eu balanço os braços. Alguém pode perguntar assim, mas não é porque a pessoa está balançando o braço e o movimento mecânico gera, né, a necessidade aumentada de oxigênio? Pensaram isso, alguns experimentos foram feitos em relação à estimulação elétrica mesmo, já dá essa resposta modulando os centros ventilatórios. Esse aqui é aquele reflexo que eu falei para vocês, ó. É o arco reflexo. Eu tenho receptores aqui, a gente mostrou, pegando a história desde o começo, a gente mostrou que esses receptores, eles respondem à deformação, à alteração da temperatura, sensibilidade à dor. Essa resposta é mediada pelo canal dele. Eu tenho uma via aferente, certo? Uma fibra aferente que vai até a medula. E no lugar dessa informação subir até o cérebro e eu pensar, tenho que tirar a mão daqui, está queimando, eu tenho uma ação reflexa. Essa resposta, o que é reflexo, está mostrando nessa imagem, é uma resposta a nível medular. Eu não tenho que ter uma intervenção central. É uma resposta rápida. A estimulação dessa fibra pode fazer com que fibras relacionadas a essa musculatura retirem o braço do local. Isso é uma resposta reflexa. Esse aqui é o diagrama das duas principais vias ascendentes, né, que trazem as formações somatosensoriais, aquelas informações que chegam no cérebro, que eu mostrei para vocês que tem uma área motor e uma área somato, uma do lado da outra. As duas principais vias são a via lemniscal e a via anterolateral. Essas informações são diferentes dessa informação aqui. Essa informação é a nível medular, essas outras informações são a nível central. Quando eu disse para vocês, para perceberem a camisa de vocês, por exemplo, essa informação vai, ela até ajeitou aí, né? Não vai incomodar. Essa informação vai por vias corticais. Ela não é uma informação reflexa. Essa imagem é a que eu queria mostrar para vocês, que eu disse que tem várias inferências. Eu acho essa imagem muito legal. Essa imagem é do Margarida Aires, que mostra que um estímulo que eu tenho na pele, ó, o tanto de mediações que tem até chegar a ser processado. Para ser um estímulo realmente que faça com que eu retire a mão, tem que ser um estímulo forte. E outro dado interessante é que sempre nas conexões
Entre um neurônio e outro, eu tenho um interneurônio que pode ser inibitório. Ele pode inibir, porque o nosso corpo é altamente econômico. Ele só vai mandar fazer uma coisa se eu tiver que fazer mesmo. Senão ele inibe vários sinais e você fica com a blusa aí em cima sem perceber, a menos quando o professor fica insistentemente falando dela. Isso aqui são diferentes corpúsculos, ó. Aqui é o corpúsculo de Pastini, que eu estava falando para vocês. Ele tem um aspecto de uma cebolinha, ó. Quando ele é deformado, como no movimento dos meus braços, ele manda um estímulo aferente. Aqui são outros receptores. Um detalhe interessante também é que dependendo do campo receptivo, ou seja, do tamanho da resposta que eu tenho, do estímulo que eu tenho, eu posso ativar um tipo de receptor ou outro tipo de receptor, e a resposta de cada um desses receptores é diferente também. Então, o que é reflexo? Essas são as unidades que eu preciso para um reflexo. Eu tenho que ter um receptor, algo que reage a um estímulo, um condutor aferente, um centro reflexo, que é aquele local onde o aferente e o eferente se encontram, um condutor eferente, que no caso da medula são as fibras eferentes do tipo alfa, a alfa, né, que são as fibras que contraem a musculatura, e um órgão efetor, que é o órgão que produz a reação a essa resposta, que no caso do exemplo que eu utilizei naquela imagem, que o cara tira a mão, é o músculo esquelético. Lembrando, um motoneurônio alfa, ele pode excitar várias fibras musculares, e um músculo, ele tem vários neurônios de tamanhos axonais diferentes, excitando diferentes fibras musculares. Pessoal, eu disse que ia esclarecer para vocês o que era fibra intrafusal. Isso aqui, até agora que eu estou mostrando, são fibras extrafusais, certo? Isso aqui é uma fibra intrafusal. Esse aqui é o reflexo relacionado ao estiramento excessivo do músculo. Esse aqui é o fuso muscular. O fuso muscular, ele é composto por fibras intrafusais. São fibras que estão dentro das fibras extrafusais, que percebem se essa fibra extrafusal sofreu um estiramento excessivo. Elas percebem alterações do comprimento dessa fibra extrafusal. Eu tenho dois tipos de fusos musculares, de fibras intrafusais. Eu tenho a fibra nuclear do tipo bolsa, que é essa mais gordinha. Eu tenho a fibra nuclear do tipo em cadeia, que é essa mais fininha. Essas duas fibras, elas têm o mesmo tipo de eferente. Pessoal, se isso aqui é uma resposta eferente, ela faz com que essa fibra se contraia ou se alongue? Eferente, está chegando lá, está saindo do sistema nervoso central. Faz com que se contraia. Essa aqui é aferente, quer dizer que ela está levando alterações dessas fibras para o sistema nervoso. Conseguiram visualizar, né, a diferença? Essa aqui está chegando com estímulos centrais. Essa aqui está levando estímulos que ocorrem nesses fusos do sistema nervoso. Ok? Reparem que o tipo de fibra eferente é a mesma nas duas. Reparem que o tipo de fibra aferente das duas, na imagem está mostrando aqui,
mas elas são diferentes. Não é para ter essa união aqui. A fibra em bolsa, ela é inervada por essa terminação anulo espiralada, ó, que faz essa volta. E a fibra em cadeia, ela é inervada por essa tipo raminho de flores. Você vê que essa aqui é um raminho, ó, e essa aqui se enrola em torno da fibra. O nome dos aferentes é relacionado ao formato que eles ficam na fibra. Beleza. Já sei o que é o fuso, né? E o que é que esse fuso faz? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a comentar. Outro detalhe a comentar. A gente viu, quando a gente falou do músculo esquelético, que essas estriações são alternações entre actina e miosina. Não foi? Reparem que as fibras intrafusais, elas só têm actina e miosina nas extremidades, elas não têm aqui no meio, ó. Outra característica dessas fibras é que elas são polinucleadas também, mas a quantidade de núcleos é mais aqui no centro. Não é espalhado como na fibra extrafusal. Tranquilo? Estão com cara de assustado? O que é que o fuso muscular faz? Ele percebe estiramentos excessivos da musculatura extrafusal e se contrai, manda uma resposta a nível medular, porque ele vai ser estirado junto. Quando esse músculo se estica, esse aqui se estica junto, o fuso, ele manda uma resposta para a medula, que manda uma resposta para esse músculo se contrair. Eu disse que fiquei muito feliz de ver que um reflexo não tinha acontecido aqui, que é esse reflexo de estiramento, que é quando o cara volta do almoço e está assim, ó. Ou no ônibus, né? Fica assim também, ó. Esse reflexo, pessoal, a cabeça tende a girar para frente, porque o centro de gravidade dela é deslocado do centro, é mais anterior em relação aos músculos que sustentam a cabeça. Então, quando você apaga rapidamente, seu músculo eretor do pescoço, ele sofre um estiramento excessivo. Esse estiramento puxa o fuso muscular junto e ele manda uma resposta reflexa para você fazer isso aqui. Você estica. Que é o que acontece no reflexo patelar. Agora vocês vão entender bem direitinho como é que funciona o fuso muscular. O fuso muscular, ele está aqui dentro do músculo, certo? O que é o reflexo patelar? Alguém já fez esse teste? Isso. Está com o martelinho e o certo é que você estica a perna. O que é esse martelinho? Ó? O martelinho acerta o tendão. O que é isso aqui? O martelinho acerta o tendão puxa o músculo estira de uma vez, certo? O fuso muscular que está dentro do músculo é estirado junto com esse músculo, ele manda uma resposta pelos aferentes a nível medular. A nível medular, olha que interessante, eu tenho uma resposta direta. Essa resposta direta faz a musculatura do quadríceps se contrair em resposta àquele estiramento excessivo, e eu tenho uma resposta indireta, mediada por um interneurônio, que faz com que essa musculatura do bíceps femoral, que é antagônica, não se contraia. Welton, pelo amor de Deus, como é que um neurônio só lança duas respostas diferentes? Porque esse interneurônio, pessoal, ele provavelmente tem um sistema GABA. Ele é excitado aqui por um efetor, o mesmo efetor que é lançado aqui, ele é excitado aqui, só que o neurotransmissor que ele vai liberar aqui é inibitório. Então impede que esse músculo de trás se contraia. Então, quando o meu quadríceps sofre um estiramento excessivo por causa da pancada, ele se estica de uma vez,
E a resposta do fuso é fazer com que ele se contraia. Para que a resposta seja melhor ainda, ele inibe que o músculo contrário a ele se contraia. Então ele tem essa resposta aqui, ó, com o interneurônio inibitório. Tranquilo? Um detalhe é que eu mostrei para vocês que tem dois tipos de fibras intrafusais. A do tipo bolsa e a do tipo cadeia. Qual é a diferença entre elas? A diferença entre elas é que as duas são neurônios sensitivos. A diferença entre elas é que uma vai ser ativa com mudanças dinâmicas do movimento e a outra vai ser ativa nessa mudança estática do movimento, quando eu tenho uma alteração brusca do movimento. Então, uma muda dinamicamente e a outra muda com alterações estáticas. E como é que tem esse ajuste? Eu mostrei para vocês que a fibra intramuscular, ela tem neurônio só na pontinha, aliás, ela tem a quitina e miosina só na pontinha dela, não foi? Ela faz com que essa fibra mude de acordo com o tamanho do músculo extrafusal. Quando o músculo extrafusal fica durante muito tempo numa posição alongada ou encurtada, essa fibra se adapta ao tamanho dele. É por isso que você pode ter um limiar de ativação diferente de acordo com alguns hábitos que você tem. Porque ela se ajusta ao comprimento. É por isso que você fica com o músculo encurtado e mesmo ele não estando no tamanho normal dele, você continua tendo reflexos. Porque se a fibra intrafusal não se adaptasse ao tamanho do músculo, pense o seguinte, ó, eu tenho um músculo do tamanho normal e ele se estira e a fibra responde, beleza. Mas se eu tenho um músculo encurtado, quando ele se estirasse, talvez ele só chegasse ao tamanho que ele tinha normalmente. Por que eu continuo tendo um reflexo? Porque a fibra tem essa quitina e miosina na extremidade e ela se adapta ao tamanho que o músculo está. Essa é uma adaptação dinâmica. Então aqui até mostra, ó, que eu tenho um motoneurônio que responde a adaptações estáticas e eu tenho um motoneurônio que responde a adaptações dinâmicas. Esse que responde a adaptações estáticas, ele se ajusta de acordo com o tamanho da fibra. Tranquilo? Isso aqui são vários tipos de ativação, ó, mostrando que a fibra do tipo bolsa e do tipo cadeia tem potenciais diferentes. Tem uma resposta quando é dinâmico, como esse reflexo de estiramento que eu disse, e tem outra resposta quando é estático. Essa imagem aqui é bem bacana, ó, mostra o que eu estava falando. O fuso dispara quando meu músculo é alongado. Mas se meu músculo passar muito tempo encurtado, o fuso se adapta ao tamanho dele. Ó, aqui ele está frouxo, porque o tamanho dele é esse, ó, mas ele vai se adaptar a esse tamanho encurtado, fazendo com que o reflexo continue acontecendo. Ficou legal o fuso? Tranquilo? Tranquilo nunca é, né? Mas eu tenho, fora esse receptor dentro dos músculos que responde a estiramentos excessivos, eu tenho um receptor no tendão, que por isso tem um nome
de órgão tendinoso de Golgi. O órgão tendinoso de Golgi, ele é um pouco mais simples do que o fuso muscular. Ele só tem uma aferência, porque vocês viram que o fuso muscular estimula o músculo e o antagonista do músculo. O órgão tendinoso de Golgi não. Ele tem um interneurônio. Quando ele sofre uma tensão excessiva, ele ativa esse interneurônio e faz com que o músculo relaxe. Qualquer força excessiva de encurtamento do músculo causa essa tensão tendínea no órgão tendinoso de Golgi e faz com que você não consiga mais contrair aquele músculo. Você falha nesse músculo. Quem sabe manipular bem isso aqui são fisioterapeutas. Tem um exercício de fisioterapia que é para aumentar a amplitude de um membro. Quer perguntar? Imagine o seguinte, ó. Uma pessoa deitada aqui, eu estou flexionando a perna da pessoa. Eu podia até mostrar, né? Vocês acham mais interessante ou só descrevendo dá certo? Bora, Guilherme, mostrar aqui. Acho que mostrando fica ser mais ilustrativo. Não, pode ficar deitado mesmo. Deita aí, no estilo. Pode deitar. Pessoal, ó, ele tem uma amplitude aqui, o músculo dele, posterior, tem uma amplitude que se eu estirar ele muito, começa a ativar os fusos musculares. A partir de certo estiramento, o fuso muscular vai sinalizar para essa musculatura posterior dele começar a contrair. E ele tem a necessidade de estender a perna de volta. Então, por exemplo, ó, eu estabilizo essa perna, ele deve ter a flexibilidade de um Robocop. Quando chega bem aqui, ó, o fuso dele já está disparando. Relaxando essa parte da frente e mandando essa parte de trás contrair. Fica empurrando, ó. E fica disparando o fuso. Já está todo se tremendo, miserável. Esse tremor é justamente o músculo tentando contrair. Agora, olha que interessante. Isso é uma tática da fisioterapia. Reparem a amplitude que ele está vindo, até aqui, ó. Faz força para baixo. Mas não me derruba não, mas faz força para baixo, vai. Quando eu mandar, tu relaxa. Faz muita força. Aqui ele está ativando o órgão tendinoso de Golgi. Relaxa. Olha até onde é que vem a perna dele, ó. Por quê? Eu não vou fazer mais isso não, fiquei todo quebrado aqui. Vou escolher alguém mais fraco da outra vez. Quando eu mandei ele fazer força, o músculo dele começou a contrair. O tendão começou a se estender. O órgão tendinoso de Golgi começou a sinalizar para o músculo relaxar. Eu aproveitei essa dinâmica, mandei ele relaxar a perna de uma vez e consigo fazer uma amplitude maior, porque eu não tenho mais os fusos ativos. O fuso vai se adaptar a outro comprimento, mas temporariamente. Isso é bem temporário. Daqui a pouco ele ia começar a sentir um incômodo gigante da perna dele estar com cerca de uns 2, 3 graus, além da amplitude que ele tinha da primeira vez. Eu só não tentei demonstrar porque eu, sinceramente, fiquei cansado ali, quase que ele me derruba. Então aqui a gente tem o órgão tendinoso de Golgi. O órgão tendinoso de Golgi é no tendão e o fuso muscular entre as células musculares. Então eu tenho fibras extrafusais e eu tenho fibras intrafusais. O fuso percebe estiramento excessivo, o órgão tendinoso de Golgi percebe encurtamento excessivo. Só para mostrar de uma forma maior, mais ilustrativa, ó. Tensão, esse músculo está se encurtando excessivamente, eu tenho tensão aqui, eu mando uma resposta reflexa. Essa resposta reflexa tem um neurônio excitatório, só que entre
essa resposta e o órgão efetua, eu tenho um interneurônio. Esse interneurônio despolariza aqui e libera um neurotransmissor inibitório e o músculo extrafusal relaxa. A gente dá essa aula no nivelamento, né, falando de reflexos. Aí, se tem turma tentando mestrado que é de fisioterapia, eles dominam bem. O pessoal da educação física, mais ou menos, fica tentando entender. E o pessoal das outras áreas, eu acho que dificilmente vê isso aqui. Aí fica um pouco mais voando, né? Só mostrando de novo, pessoal, os terminais, né, como os corpúsculos de Pacini. Reflexo do estiramento fásico, então é o estiramento do fuso muscular. Lembrem-se sempre, tem duas ações, que é a contração do que foi estirado e o relaxamento da musculatura antagônica. O reflexo inverso, que é o que eu mostrei com o Guilherme, eu faço uma tensão, depois, aliás, eu faço um estiramento, depois eu faço uma tensão e eu consigo um aumento da amplitude. E o reflexo de flexão. Pessoal, quando você aprende a andar, o reflexo de flexão e extensão é basicamente as custas de fuso e órgão tendinoso. Você não tem que pensar nos movimentos que você vai fazer, é só reflexo. Você consegue deambular sem ter um gasto energético excessivo e sem ter que ficar pensando constantemente nisso, porque algumas estruturas são alongadas, outras encurtadas, e fica mediando esse reflexo de uma forma mais sucinta do que eu mostrei com ele, lógico, né? Mas o andado é por causa do reflexo de flexão. O arco reflexo do reflexo de flexão. Então reparem, ó, que leva em consideração os músculos agonistas e antagônicos de uma perna e os agonistas e antagônicos da outra. Cruzando essas informações a nível espinhal e fazendo com que você ande com economia de movimento e de pensamento também, né? De ordem. O exercício tem vários controles neurais, eu já mostrei alguns para vocês, mas eu acho esses aqui bem interessantes. Eu tenho respostas a nível cardíaco, por exemplo, onde eu tenho mecanoceptores no arco aórtico e no seio carótido. Eles são mecanoceptores, então eles percebem mudanças mecânicas nessas estruturas. Eu tenho pressoceptores aqui, baroreflexos arteriais. O aumento do fluxo nessa área quer dizer que meu coração está bobeando com mais força. Esses septores mandam uma resposta reflexa, mandando contrair o músculo esquelético que está inativo, mandando contrair as vias vasculares, viu, pessoal? Não estou falando o músculo está sendo ativo, então ele está inativo, então ele não está em contração, não. E estimulando as vias para via ativa. Quando eu começo a correr, pessoal, por exemplo, quando eu começo a treinar, meu fluxo sanguíneo é todo direcionado. A gente vai mostrar uma imagem depois sobre isso. Mostrando o sangue saindo, deixando de ser abundante em outros órgãos e privilegiando aquelas áreas que estão em movimento, no músculo esquelético. Normalmente isso é mostrado a nível de músculo esquelético como um organismo todo, mas existe essa regulação dentro do próprio músculo. Se eu tenho músculos que estão no movimento da perna mais ativos que outro, eles têm uma vasodilatação maior. Um dos reflexos que propicia e regula isso são os reflexos dos mecanoceptores do arco aórtico e seio carótido. Eu tenho reflexos pressórios do exercício. Esse reflexo pressório leva ao aumento da ventilatório, por exemplo.
entre outras respostas, né? Um detalhe interessante é que a área do córtex motor ele se sobrepõe à maioria dessas respostas. Isso aqui vai ilustrar um pouco do que eu falei. É a resposta antecipatória ao exercício. Só de pensar em fazer um exercício, só de me preparar para fazer um exercício, eu tenho o que é chamado de resposta antecipatória. Aqui está detalhando algumas funções químicas e alguns fatos de sinalização simpática e parasimpática que ocorrem. Como eu disse, quando eu boto mais texto, é para vocês utilizarem como guia depois. Não tem necessidade de eu detalhar. Eu gosto de detalhar assim na imagem. Pessoal, esse estudo, ele é bem interessante. Eu já disse isso de vários estudos, né? Aqui o cara vai correr 60 jardas, 220 jardas ou 440 jardas. Clerton, faz um cálculo rápido do quanto é jardas em unidades que a gente entenda. Quanto é 60 jardas? A resposta não é importante para eu continuar aqui, viu? É só para nível de curiosidade mesmo. Reparem o seguinte, pessoal. Quando eu vou correr 60 jardas, no final da corrida de 60 jardas, eu estou com uma frequência cardíaca de quase 180 batimentos por minuto. Certo? No final de 220 jardas, eu não tenho essa magnitude de resposta aqui, ó, porque aqui sobe igual uma seta, estão vendo? Eu tenho uma magnitude de resposta mais ponderada, mas eu chego a uma frequência cardíaca maior, 190 batimentos. Quando eu vou correr 440 jardas, eu chego mais ou menos nesses 190 batimentos também, mas a frequência continua alta durante muito tempo. Mas o mais interessante desse estudo é a resposta antecipatória ao exercício. Antes de começar o exercício, que é isso aí? Está falando a quantidade de jardas? O mais interessante aqui, pessoal, é o seguinte. Quando o atleta se preparava para correr, quando ele ia correr 60 jardas, a frequência cardíaca dele, antes dele começar a correr, pulava para quase 150 batimentos. Porque a resposta aqui é mais aguda, ó. Eu vou subir de uma vez. Eu não subo tanto como nas outras duas, mas eu subo de uma vez. Quando eu ia me preparar para correr 220 jardas, antecipatoriamente, a minha frequência cardíaca subia para 130 batimentos. Quando eu ia me preparar para correr 440 jardas, antes de correr, um pouquinho menos do que essas 220 jardas. Além de eu ter essa resposta antecipatória, além da minha frequência cardíaca aumentar no exercício, além disso, essa resposta era proporcional ao tipo de exercício. Aqui são 3 corridas, pessoal, iguais, cinética igual. Só mudava a duração e velocidade da corrida. Quando eu era adaptado a uma corrida mais intensa, eu já tinha uma resposta mais alta. Não só antecipa a resposta, como a resposta é condizente com a atividade que você faz. Resposta antecipatória. Toda aquela conversa que a gente teve sobre plasticidade influencia nessa resposta. Esse aqui é o gráfico que eu disse que ia mostrar para vocês. Essa imagem estava horrível, mas aí, ó, a Clerton, consegui ela aqui, qualidade. Isso aqui é a distribuição do fluxo durante o repouso e durante a atividade física. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Durante o repouso, meu coração bombeia cerca de 5 litros por minuto de sangue. Desses 5 litros por minuto, meu encéfalo, por exemplo, recebe 14%, que equivale a 700 ml. Meu músculo,
que tem uma área muito maior do que o encéfalo, recebe só 1 litro, que equivale a 22%. E o miserável dos rins, que tem uma área minúscula comparado com esses 2 órgãos que eu mostrei, recebe cerca de 22% desse débito, o que equivale a 1,1 litro. O fígado recebe mais. Mas eu escolhi esses 3 de propósito, porque eu quero mostrar o que acontece no exercício. No exercício, pessoal, o débito aumenta em cerca de 5 vezes. Isso aqui ainda é um exercício mais ou menos, não é tão intenso. O fluxo pode aumentar em cerca de 6 vezes. Não é incomum eu chegar a estar bobeando 30 litros de sangue por minuto. O grande detalhe, o que é bacana, o que é interessante, é a distribuição desse sangue. No exercício, o músculo esquelético, que recebia só 20% desse sangue, começa a receber 84% desse sangue. Por que eu escolhi esses 2 órgãos, encéfalo e rins? O encéfalo, durante o repouso, ele recebe 14%, o que equivale a 700 ml. O encéfalo, durante a atividade física, ele recebe... Cadê o encéfalo? Ah, tá aqui. Ele recebe só 4%, mas reparem que quantitativamente o volume total é maior. Ele recebe 900 ml, recebe um pouquinho a mais de sangue. Agora, por que eu escolhi os rins? Para mostrar. Ele recebia 22%, o que equivale a 1,1 litro. Quando chega no exercício, pessoal, ele recebe 1% do débito cardíaco, o que equivale só a 250 ml. 250 ml. Bem menos do que 1/4 do valor que ele recebia no exercício. Isso justifica algumas coisas e nos faz ficar alertas para outra. O rim, ele é um dos principais filtros. Por isso que passa tanto sangue por ele. Constantemente o plasma está sendo separado, algumas substâncias estão sendo tiradas. Se o débito é tão pequeno durante o exercício, você pode pensar que após o cessar do exercício, quando essa área voltar a ser vascularizada, eu vou ter uma quantidade muito grande de metabólicos chegando nos rins. Esse é o fato 1, que é necessário algumas considerações. O fato 2, que é necessário algumas considerações, e eu vi na prática, é que a pessoa que é cadeirante, por exemplo, e tem que fazer um procedimento que eu não me lembro o nome, que para retirar o excesso de urina da bexiga, que coloca um catéter e urina, né? Você faz pressão e esvazia a urina. É horrível isso aí. É horrível porque eu tirei o apêndice e fizeram isso. Enfim. Pode ser interessante para o cadeirante, para reduzir esse volume filtrado, ele ser uma pessoa ativa. Porque durante um período, pelo menos o período da atividade física, os rins não vão estar fazendo aquele filtro constante que ele está fazendo, consequentemente, não vai estar acumulando tanta urina. Outro fato é que ele tem a temperatura diferente e o exercício físico ajuda a regular isso. E outro fato é que ele precisa expelir líquidos que ele consome durante o dia e a transpiração fazendo o exercício vai ajudar nisso também. Então parece ser bem adequado para o cadeirante também estar fazendo atividades físicas. Um dos motivos é esse, né? Tem outros motivos, mas um dos motivos é esse também. Você quer dar página, né? O cérebro tentando mandar a mensagem para o resto, né? Dizendo que tá tudo bem. E todo mundo desesperado. Por que eu não uso a frequência cardíaca como medidor do meu consumo de oxigênio? Porque a resposta da frequência cardíaca é individual.
Aqui a gente tem duas atletas de alto nível e eu estou tentando relacionar o consumo de oxigênio dela com a alteração da frequência cardíaca. Elas têm frequências cardíacas durante a mesma atividade diferentes. Outro fato para a gente não usar a frequência cardíaca como um medidor de intensidade de exercício é que muitos exercícios não são contínuos. A frequência cardíaca é muito boa para avaliar um exercício contínuo, como a corrida. Basquete, dança e outros exercícios não são contínuos. Tem parada e tem retorno à atividade. E outro fato é fatores neurais. Tem pessoas que ficam nervosas com a presença do público, por exemplo, e tem uma resposta cardíaca diferente. Tem gente que fica calmo. Vou pegar dois atletas de alto nível, o Cristiano Ronaldo e o Messi. Reparem que na plateia eles têm comportamentos diferentes. Não posso dizer se isso influencia na frequência cardíaca de cada, mas é perceptível que eles têm comportamentos diferentes. O Cristiano Ronaldo adora a plateia, o Messi parece não se sentir tão à vontade com a plateia. Não gosta, inclusive não gosta muito de fazer entrevistas. Outra coisa que é interessante de observar é que quando eu faço uma relação entre consumo de oxigênio e frequência cardíaca, pessoas destreinadas e treinadas têm respostas diferentes. Quando eu sou destreinado, minha frequência aumenta muito e eu não tenho um consumo de oxigênio tão grande, ou atinjo o consumo previsto antes de quando eu sou treinado. Quando sou treinado, eu tenho um aporte de distribuição de oxigênio maior, tanto na distribuição, por vários fatores adaptativos, como o tamanho do músculo, adaptações de angiogênese, né? Eu tenho mais vasos, melhor distribuição. A gente vai falar no pulmonar que fatores como acidez, fatores como temperatura fazem com que a hemoglobina libere esse oxigênio mais rápido. Eu tenho fatores melhores de captação para frequências cardíacas mais baixas. A maior adaptação ao exercício é o volume de ejeção, que fica aumentado. Consumo de oxigênio e débito cardíaco, a mesma coisa, só que correlacionando sedentários e atletas de endurance, mostrando níveis bem mais altos. E essa imagem é bem bacana. Naquela hora eu mostrei receptores pressórios, né, no arco aórtico e seio carótido. O arco aórtico e o seio carótido também tem, por exemplo, quimioreceptores periféricos. O que é isso? Se o sangue arterial passa por aqui e esses quimioreceptores percebem que tem uma quantidade menor de O2, que geralmente não acontece, mas tem uma quantidade maior de CO2 ainda no sangue, mesmo ele vindo areficado, eu tenho uma resposta reflexa, o bulbo, que é o centro respiratório, e esse bulbo sinaliza para a minha respiração mudar. Se meu pulmão está sofrendo uma distensão muito grande, aqui eu tenho mecanoreceptores que também dão uma resposta reflexa para o bulbo. Se os meus próprios receptores das articulações e músculos, que são os corpúsculos de Pacini, que faz tempo que eu estou falando para vocês, são deformados em certa frequência, eu tenho uma resposta ventilatória. Dependendo da temperatura, eu tenho uma resposta respiratória. Se está frio, pessoal, eu respiro mais ou menos. Quanto mais quente está, menor os minhas expulsões respiratórias. Quanto mais frio, maior. Uma resposta ao frio, inclusive, é um termoreceptor que percebe a mudança da temperatura e faz você se tremer. Contrações involuntárias para produzir calor. Se mesmo esse sangue, que já é percebido aqui, chegar no bulbo e eu não tiver a sinalização para respirar diferente, o sangue mesmo, quando chega ao bulbo, já traz essa informação. Ei, cara,